Bom dia. Biografia Tarsila do Amaral, quarto ano. Você já ouviu falar na artista Tarsila do Amaral? Conhece algum quadro que ela pintou? Pegue seu livro na página 84 e leia a biografia de uma das maiores pintoras brasileiras de todos os tempos, Tarsila do Amaral. Nasceu em 1886, no final do século XIX, filha de José Estanilau do Amaral e Lídia Dias do Amaral. Cresceu feliz nas fazendas de seus pais, uma chamada São Bernardo, em Capivari, e a outra chamada Santa Teresa do Alto, em Jundiaí. Era rodeada de carinho e atenção, uma menina esperta, sensível, atenta ao mundo que a rodeava. Um mundo cheio de alegria e principalmente de gatos. Esses pequenos animais eram seus companheiros, possuía cerca de 40. Eles viviam ao seu redor, procurando carinho e atenção. Tarsila os adorava. Tarsila vivia livre como os animais da fazenda, e essa liberdade faria parte de sua personalidade por toda a sua vida. Caso chegasse alguma visita para atrapalhar suas brincadeiras, Tarsila corria para seu esconderijo preferido, um canto atrás da porta de um dos quartos da casa. Cresci numa fazenda de café, como uma cabrita selvagem, saltando daqui para ali entre as rochas e cactos. Observava tudo em sua fazenda, e a galinha com seus pintinhos ciscando ao redor da casa, os coelhos, os passarinhos e até mesmo os touros, as matas, as flores, os frutos, a terra, o sol e o céu. As paisagens dos arredores das fazendas ficaram impressas em seu olhar, entre elas as formas das pedras da região de Indaiatuba e Itu. Até os 12 anos, Tarsila viveu entre as regiões de Jundiaí, Capivari, Indaiatuba e Itu, no interior de São Paulo. As casas do interior geralmente eram pintadas em rosa e azul, numa tonalidade forte e marcante, e essas cores, ditas cores caipiras, chamavam a atenção da pequena Tarsila. E, então, ela desenhou pela primeira vez. Desenhou com sua alma, com sensibilidade, desenhou uma simples cesta de flores e uma galinha com seus pintinhos. Tal como os via, tal como os percebia. Mas o tempo passou e Tarsila foi morar em São Paulo durante 4 anos na casa de seu avô, que ficava na rua Conselheiro Nébias. Fez sua primeira comunhão no colégio de freiras, no bairro de Santana, e estudou no colégio Sion. Essa arte aqui, pessoal, ela sempre aparece nas provas de vocês, na disciplina de arte. É de Tarsila do Amaral, Abapuru, 1928, na óleo sobre tela, né, que é a técnica que ela usou para desenhar essa pintura. E veja, o que ela expressa? O formato, o cacto, o sol, as cores. Ela enfatiza bem o pé para mostrar que está mais perto, não é isso? Meu pai me adorava. Para ele, tudo que eu fazia estava bem feito. Nunca se opôs a nada e eu tinha tanta curiosidade em conhecer lugares. Quando eu tinha 16 anos, Tarsila foi morar no Brasil, junto com sua família. Foi embora do Brasil, junto com sua família, foi estudar na Espanha, em Barcelona. Lá ficou por 4 anos no internato, isto é, morava na escola. Era um colégio de freiras, o Colégio Sacré-Cœur de Jesus. Tarsila continuava a desenhar o que estava ao seu redor. Não havia mais animais, havia santos, e ela os desenhava. E fazia isso muito bem, e era elogiada por todos. O desenho estaria para sempre em sua vida. Em 1906 voltou ao Brasil e casou-se com um primo chamado André Teixeira Pinto. Nasceu sua filha Dulce. No entanto, esse casamento seria anos depois anulado.
Nessa época, Tarsila viajava muito entre São Paulo e as fazendas, mas o seu interesse e o seu talento para a pintura ficavam cada vez mais fortes. Tarsila era uma mulher dinâmica e criativa que não se contentava com uma vida simples e tranquila. Assim resolveu assumir sua vocação para as artes e foi estudar desenho, pintura e a escultura, formas de expressão artística. Entre 1916 e 1917, Tarsila do Amaral estudou desenho com Pedro Alexandrino. Aprendeu a desenhar a partir da observação de modelos de gesso, de frutas e flores e paisagens. Aqui é a autora, né, dessa biografia, que é Nereide S. Santa Rosa, escreveu sobre a Tarsila do Amaral em 1998. Aqui, pessoal, eu queria chamar a atenção de vocês para essas aspas aqui, ó. Meu pai me adorava, nunca se opôs a nada, fecha aspas. Por que essa expressão está entre aspas? Porque a fala da personagem dentro da biografia, a Nereide foi lá e pegou falas da própria Tarsila enquanto viva, não é isso? E o seu livro, pessoal, traz lá pela questão 10, esses dois quadros, essas duas pinturas de Tarsila para você observar, destacar o que lhe chama a atenção, o que você compreende, o que lhe faz sentir, lhe faz pensar essas duas imagens. E ainda prossegue sobre a Tarsila alguns pontos interessantes. Em 1929, Tarsila fez sua primeira exposição individual. Isso no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Em seguida, fez outra em São Paulo, na rua Barão de Tapetininga. Conta-se que nessa exposição, em um momento em que Tarsila estava presente, alguns rapazes foram observar seus quadros. O grupo entrou na sala da exposição e Tarsila os observava. Notou que os rapazes ficaram parados em frente aos seus quadros, recuando de vez em quando para observá-los melhor. Tarsila não se conteve e exclamou ao grupo. Não sei se vocês compreenderam. Os rapazes chegaram, olhava de novo, voltava, ia, olhava. O que ela disse? Não é assim que vocês devem olhar meus quadros. O que vale é a primeira impressão. Vocês devem olhar uma só vez e sentir a mensagem do quadro de uma só vez. Em 1933, casou-se com Luiz Martins, jornalista, com quem viveu até 1960. Tarsila do Amaral, ao longo de sua vida, recebeu muitos prêmios e o reconhecimento por sua obra. Escreveu artigos sobre arte no Jornal Diário de São Paulo. Tarsila pintou até seus últimos dias. Morreu em São Paulo em janeiro de 1973, aos 86 anos. Sua vida foi a pintura. Uma pintura que cativou, discutiu, polemizou, despertou nossas raízes, nossa cultura, nosso povo. Tarsila, uma mulher brasileira, uma mulher corajosa, digna de representar a arte moderna. Continua ainda a Nereide, né? Então, pessoal, eu não li na íntegra, certo? Mas vocês têm no livro todas as informações dessa biografia da Tarsila do Amaral, escrita pela Nereide. Desvendando a Tarsila, isso aqui já é a atividade que está no livro de vocês. Onde é que tem esse conhecimento? No texto que você leu. Qual é o assunto tratado no texto que você leu? O que é que o texto que nós lemos, o que você está lendo no seu livro, no seu material, fala de quê? Qual é o assunto tratado? Você sabe que é uma biografia. Biografia conta a história de vida de alguém, é isso? Quem é essa pessoa de hoje? Tarsila do Amaral. É a história de vida da pintora. Como estão organizados os fatos? Em ordem cronológica, não é aleatória. Eu não vou dizer que ela morreu, depois eu vou dizer que ela pintou. Não, eu vou dizer que ela nasceu nas fazendas, cresceu, tinha liberdade, cresceu, ficou moça, estudou, casou, separou. Então é uma ordem cronológica do tempo, do nascimento até a morte.
O texto que você leu é uma biografia ou é uma autobiografia? Vocês viram aquele momento que tem as aspas, que eu chamei a atenção de vocês, que é a fala da escritora, da própria pintora enquanto viva, mas é uma biografia. Por quê? Porque conta a história de vida de alguém está sendo, embora reproduza o trecho em primeira pessoa, que é um pedacinho que ela fala, mas é uma biografia porque os fatos são narrados em terceira pessoa. Quem está contando a história de vida da Tarsila é a Nereide. Que aspecto da vida da artista você achou mais interessante? Que é você. Você achou interessante em 1928, em 1888, em 1906, existia uma pessoa que já era livre, que achava pouco a vida que tinha, que não gostava de ser mandada por ninguém, que tinha sua própria liberdade, que queria fazer as coisas do seu jeito. Você achou interessante? Ou você acha bonito é a pessoa que é acomodada, que só fala o que os outros querem, que não tem pensamento próprio, que não sonha, não tem uma profissão? O que você acha bonito? Você acha interessante o quê? Quais dessas publicações é possível encontrar biografia e autobiografia? Numa revista é possível ter biografia? Sim. Em sites? Sim. Em livros? Sim. Em jornais? Sim. Então, em todos esses quadros aí, você vai marcar o X. Por quê? Porque em todos eles você vai encontrar biografia e autobiografia. E qual é a diferença? Biografia é escrita por alguém, contando a história de vida de alguém. E a autobiografia é quando eu mesmo conto a minha história. É narrada em primeira pessoa. Eu nasci, eu cresci, eu vivi. Quando é biografia, ela nasceu, morou, frequentou, estudou. O verbo sempre vem no passado. Existem outras maneiras de mostrar os fatos importantes da vida de uma pessoa? Existe. Nos filmes. Quem nunca assistiu o filme aí do Luiz Gonzaga, do pai do Zezé de Camargo, né? Esse de outros e de outros. Uma peça de teatro, uma música. Você acha que as datas são importantes em textos biográficos e autobiográficos? Claro que sim, porque vai contar a cronologia, o tempo, vai determinar os fatos numa linha como a gente estudou na linha do tempo do Monteiro Lobato. Releia esse trecho da biografia de Tarsila do Amaral. As paisagens dos arredores das fazendas ficaram impressas em seu olhar. Entre elas, as formas das pedras da região de Indaiatuba e Itu. Que significa dizer que as paisagens ficaram impressas? Ficaram guardadas na memória, não é isso? Você acha que essas paisagens despertam em Tarsila o desejo de ser pintora? Claro, né, pessoal? Nas telas que ela pinta, sempre vai estar representando o que está guardado na memória dela. O que Tarsila desenhou pela primeira vez? Vocês estão lembrados? Faltem lá no texto. Era alguma coisa que ela via na casa dela quando criança. Quais características pessoais levaram a Tarsila a assumir sua vocação? O que foi que fez ela assumir a sua vocação? Como que ela era? Releu o comentário de Tarsila ao ver os rapazes, estão lembrados? Não é assim que vocês devem olhar meus quadros. A primeira impressão é a que fica. Ela disse, o que vale é a primeira impressão. Você olhou, já sabe o que é que vai pensar. E vocês? Olhem para as figuras, para as imagens que ela pintou e desperte a sua curiosidade. Faça suas atividades da 84 a 89. Leia e observe as imagens do seu livro, assista o vídeo e faça seus exercícios e boa sorte.